nós vemos assim, ou comer, mas a ideia que a doutora Mara estava falando sobre o aspecto, vamos dizer, mais religioso, sim, que era o perdão. Quando nós falamos saber perdoar, eu creio que abrange muitos outros aspectos de nossa vida, seja humana, seja no relacionamento com as pessoas, como também espiritual. Porque perdão não é simplesmente dizer, não, eu perdoei. Uma palavra só, mas fica aquilo ainda, a mágoa, o ressentimento em nós. Quando nós compreendemos realmente o que é o perdão, eu sempre, para exemplificar, digo, é como se fosse uma lousa que nós escrevemos com o giz. E vem o apagador e apagamos. E o que ficou? Nada. Assim é Deus quando perdoa. Você renasce, você é regenerado, você começa, tem uma vida nova. Será que nós, quando perdoamos, realmente apagamos em nós o que lá está, muitas vezes sendo guardado, está sendo remoído, e portanto começamos um relacionamento outro, novo, tranquilo, sereno? Quando isso não existe, há esse desequilíbrio, e aí vem a compensação, e aí vem outros males, por isso se chama pecado capital. Aí vem a maldade, vem, como falava-se aqui, do egoísmo, e aspectos outros que vão aparecendo e que trazem esse transtorno e que trazem essa força da compensação na comida e na bebida. Com certeza. E se manifestando muito no organismo, né? Sim, no organismo, a parte física. Então, nós falamos do espiritual, do emocional e do físico. Eu vou dar um exemplo que acho que todo mundo conhece, ou já ouvimos. Dentro da medicina psicossomática, uma das causas prováveis de um determinado quadro, pessoas que têm dificuldade, vamos supor, intestinais, né? Uma prisão de ventre, chamada de prisão de ventre. Então, aquela pessoa, ela retém aquelas fezes, né? Uma pessoa que tem mais essa propensão. Popularmente é conhecida aquela pessoa brava, né? Uma pessoa às vezes é muito brava, muito rancorosa, fala, ela é enfesada. Né? Quem não conhece esse termo? Ela é enfesada. E aí a hora que você... Vem disso, enfesada, vem a palavra mesmo. Aquela pessoa que guarda, aí vai ver, de fato, coincide aquela pessoa que tem uma personalidade mais rancorosa e você vai observar a saúde dela, ou a saúde não, a parte física, de fato, ela tem essa dificuldade, digamos assim, intestinal. Né, essa situação. Então, ela realmente bate o psicológico com o físico, é incrível. Ou seja, as coisas são interligadas. Né? Então, essa questão do enfesado, acho que todo mundo conhece, aquela pessoa que guarda as fezes, guarda o velho, não solta, não deixa, tipo assim, não perdoa, às vezes, pequenas coisas, pequenas situações. Outra coisa, não se perdoa. Porque às vezes o difícil também é se perdoar. Se perdoar. Exatamente. É bastante difícil, né? A gente aceitar a nossa condição de seres humanos, buscando sempre melhorar, mas entendendo, às vezes, alguns erros, não sei, mas nos perdoando, como uma fase de crescimento, de busca de conquistas no lado espiritual, que eu acho que é a nossa coluna, na minha opinião, a coluna mestra aqui na Terra, né? Eu acho que não tem outra. É o reconhecimento dos nossos limites. Sim. Da nossa situação de criatura, sim, né? Aí a pessoa se torna humilde, sim, serena, tranquila, menos ansiosa. Com certeza. E aí a alimentação é outra coisa, não é? Ah, com certeza. Adriana? Uma pessoa bem menos ansiosa, ela come mais devagar, então esses nutrientes eles são mais facilmente digeridos e absorvidos pelo organismo. Só complementando a doutora Mara, eu acho que uma questão bem importante também na alimentação é não só a parte psicológica, como a parte endócrina. Às vezes essa compulsão pelo comer, essa gula, às vezes pode estar ligado também ao estado hormonal, né, do indivíduo. Tensão pré-menstrual ou algum outro desequilíbrio que venha a fazer a pessoa sentir esse excesso, né, essa vontade de comer demais, né? Até complementando, nós estamos uma complementando, não, mas ótimo, acho que esse que é o objetivo, né? Como falou a doutora Adriana, que assim, a questão do comer, né, dessa ansiedade, como foi dito até na reportagem, nós sabemos muito a questão do chocolate, isso, né? Por que quando a pessoa TPM, ela vai no chocolate, né? São chocolatras. Por quê? A gente sabe que o chocolate a questão da serotonina
dos neurotransmissores que vão nos dar o bem-estar. O cigarro é uma outra coisa. A questão é ligado, o vício, né, ruim do cigarro, mas ele é ligado com a questão da dopamina, dos neurotransmissores, que nos traz um bem-estar momentâneo, danoso, prejudicial, mas traz. Né? Então, saber o porquê está sendo essa situação assim, saber ligar uma coisa à outra e não compensar, talvez, em maneiras inadequadas, como o cigarro em excesso. Bom, cigarro sempre, né? Mas a comida em excesso. Mas a gente estava dizendo, Adriana, também no comer muito rápido. Isso. Né? Porque havia uma certa sofreguidão no comer, não é verdade? Isso, e uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que tem, às vezes, algum problema nessa parte emocional, ela acaba exagerando na comida porque ela come muito rápido e não dá tempo do cérebro dar aquela sensação de saciedade para a pessoa, então ela come, mas ela nunca está saciada, né? Então isso acaba também ficando meio um círculo vicioso. Embora o mundo moderno hoje leve um pouco a isto, né? Isso, o corre-corre, chega, sai do trabalho, mas tem que voltar logo, tem outro compromisso. Isso. A mudança nos hábitos alimentares, essa transição nutricional, ela foi muito importante nesse sentido de trazer esse estresse para o alimento, né? Então, a pessoa acaba descontando, às vezes, um pouco na alimentação. Por isso, há povos, por exemplo, os norte-americanos, a alimentação tranquila deles é à noite. Isso. Eles comem qualquer coisa, um lanche ou coisa semelhante, ao meio-dia, não é verdade? O nosso almoço. Sim. E à noite, então aí eles realmente têm a refeição familiar. Isso, aí eles acabam... Acho que é muito importante essa refeição que se faz em família. Onde todos lá estão conversando, vai se alimentando mais tranquilamente. Fortalece o vínculo, né, emocional entre as pessoas. E ajuda nessa parte fisiológica. Agora, dentro também, dessa questão que você estava falando da ansiedade, que eu acho que a gente poderia, assim, tem que falar um pouco do medo, né? Um medo que permeia, às vezes, o ser humano, estimulados, às vezes, pela mídia, enfim, a questão do medo de faltar, né? O medo de não ter o que comer. Não, Isso daqui diz até um espírito que é um grande místico. Diz o medo de não ter o que comer, a pessoa come bastante. Acaba exagerando. Quer dizer, a preocupação, né? Preocupação com o futuro. O se preocupar, né? Uma coisa que ela faz, ela preocupa. E sabe o que ele leva a pensar? Falta de confiança na providência divina. A oração máxima, Dom Fernando, a oração máxima que Jesus nos deixou, pelo menos, desculpe-me, talvez, mas dai-nos o pão nosso de cada dia, e não o pão nosso de amanhã, o pão nosso do mês que vem, não é? Essa coisa dessa... Acho que é esse balanço do dia a dia, da qualidade do dia a dia, do agora, o poder do agora, do presente, e não essa preocupação, será... Lembra, antigamente, aí por causa de guerras, né, mas que se tinha nas casas, aquelas cheias de alimentos, dispensas na cozinha, mas acho que tem muito a ver também com a época de guerra, né, que se estocava muito. Né? Com medo da escassez. Medo da escassez. E muitas pessoas ainda têm essa coisa da falta, né, o medo de vir a faltar. Mas a alimentação é muito importante e a nutricionista aqui pode nos dizer uma alimentação sadia, de qualidade e tranquila, então, não é verdade? Acho que esse equilíbrio vai realmente dar um teor de vida que é bem mais saudável, né? Com certeza, principalmente nesses casos de gula, é muito importante esse equilíbrio, porque eu tenho que ter a variedade, eu tenho que ter a quantidade, né? E quanto mais variados os meus alimentos, maior a oferta de nutrientes que meu organismo vai estar recebendo. Então, eu acho que é bem importante esse equilíbrio da parte nutricional e... eu acredito que um prato, né, mais bem apresentado, um prato mais colorido, ele acaba chamando muito mais a atenção do indivíduo, né? E ele tendo também os intervalos corretos das refeições, eu acho que é muito importante, porque se ele está se alimentando corretamente, ele não vai ter aquele episódio de gula, aquela suposta sensação de fome, porque na realidade não é a fome fisiológica, é a vontade de comer alguma coisa, né? Então, tem até uma frase que o pessoal fala, você vive para comer ou você come para viver, né? Comer para viver é suprir essas necessidades fisiológicas, né? Agora, o viver para comer, não necessariamente você tem a fome, mas você acaba vivendo em função da comida, né?
até com esse estado emocional, às vezes, um pouco alterado. Não necessariamente, às vezes, pode ser patológico, né? Pode ser algo transitório, como nessa questão hormonal, mas acaba tendo uma interferência na alimentação, sim. Mas hoje a Ultrafarma também deixou aqui 2 relógios que eu pediria que pegassem, porque aqui nós estamos com os fios, né? Para que um para cada... Pode pegar, vocês podem ser... Não, é para vocês duas. Ai, que gostoso. Que ótimo. E aí, sempre deixa como uma lembrança, etc., uma recordação. Agradecemos, né, Adriana? Obrigada. Ao programa, à produção. Sempre tendo não a gula, né? Pensar em outros relógios. Porque a gula também significa isso, né? Com certeza. De certa maneira, né? Sim, não é só o comer e o beber, mas é também o possuir isso, aquilo outro. É verdade, acaba abrangendo vários aspectos, diversos aspectos. É verdade. Creio sempre que... mais, né? Trocar. Ai, que bonito. Obrigada. Lindo, né? Mas nós queremos que todos aqueles que realmente têm gula, mas a gula nesse sentido geral, que eles cheguem cada vez mais a um equilíbrio no seu próprio interior. Com certeza. E esse equilíbrio realmente em todos os aspectos. Mas se chega muito, e até nos Estados Unidos se fez até uma pesquisa, pela oração. A pessoa que ora, que por assim dizer, ela vai se esvaziando e vai se entregando numa serenidade de vida, ela vai chegando a essa calma e esse equilíbrio. Com certeza. Se nós pudermos realmente levar essa mensagem, pudéssemos, todos vocês que estão nos acompanhando, para que a gula realmente não domine, ou seja, não vivamos para comer, como dizia a Adriana, né? Mas que realmente nós nos alimentemos, e é necessário se alimentar e ter o necessário para a sua sobrevivência. Mas lembro que no próximo domingo nós estaremos com o nosso programa Deus Médico dos Médicos e vamos tratar de algo importante, doenças da tireoide. É uma glândula, sim, é uma glândula que está na laringe e que também uma glândula endócrina, portanto, que produz hormônio. Como é importante isso, tanto para o crescimento físico, crescimento intelectual, como também favorece ao metabolismo. Bom, não é verdade? Com certeza. Que é o nosso tema do dia de hoje e que vamos também tratar no próximo domingo. Por isso, nós agora iremos a um breve intervalo, mas antes eu quero agradecer de coração a Mara Leme Martins, sua presença aqui conosco, a Adriana Natália da Cruz Vicente, cujo nome comprido, só lendo, hein? Nós agradecemos a ambas, muito obrigado. Nós que agradecemos, né, Adriana? E queremos realmente, após o intervalo, convidá-lo para a nossa oração, nossa bênção, junto à gruta da Mãe dos Aflitos. Aí vamos colocar nossas aflições, angústia, nossa vida, nossa pessoa e pedir a intercessão da Mãe. A Mãe pede, o Filho Jesus não deixa de